Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que o Senhor nos abençoe, proporcionando-nos a sua paz. Narra uma lenda muito antiga que, à borda de uma floresta, vivia um lenhador a braços com dificuldades. Toda a sua vida transcorrera até aquele momento aos 30 anos, enfrentando as dificuldades socioeconômicas. O máximo que ele conseguia era reunir gravetos, levá-los à venda, arranjar parcos recursos para manter a família. No entardecer de certo dia, acercou-se-lhe da cabana modesta um viandante de aspecto respeitável. Pediu-lhe guarida. Estava cansado da marcha. E o lenhador modesto acolheu generosamente. Deu-lhe um catre asseado e humilde para que ele dormisse, após haver-lhe oferecido um caldo quente e palavras gentis. No dia seguinte, pela alva, o estranho, que era um mestre em sabedoria, despedindo-se dele, em forma de agradecimento, apresentou-lhe a seguinte proposta: homem, entra na floresta. E partiu. O pobre lenhador deu-se conta que, apesar de viver ali por muitos anos, nunca saíra da borda daquela mata. Estimulado pelo apelo do estranho, ele resolveu entrar na floresta. Adentrou-se a alguns 500 metros e, para sua surpresa, deparou-se encantado com uma reserva de mogno, de jacarandás, de árvores e madeiras nobres. Tomado de espanto e de emoção, ele convidou alguns amigos para o ajudarem a cortar as árvores. Mas antes, ele teve a feliz ideia de correr à cidade, a um cartório de terras, e informar-se se aquela área possuía algum proprietário. Dando-se conta que se tratava toda a área de terras devolutas, ele registrou-as em seu nome, explorou-as, cortou os primeiros touros e os vendeu. Amealhou uma soma considerável e, a partir dali, a sua vida mudou. Contava ele 40 anos. Era agora um madeireiro próspero. Mantinha uma serraria. A sua casa se transformara ali, à borda da floresta. Seus filhos frequentavam escolas nobres. A sua esposa estava servida por auxiliares. E numa noite tranquila, à varanda da mansão, ele recordou-se daquele homem estranho que passeou sua bondade pela sua casa. Pareceu ouvir, na acústica da alma, aquela frase desafio: homem, entra na floresta. No dia seguinte, agora dirigindo o jipe, ele adentrou-se pela floresta, foi mais além, e então teve a surpresa de perceber numa área onde a vegetação escasseava, uma terra de coloração especial. Tomado de espanto, recolheu algumas amostras e levou-as
à cidade. Veio a saber que se tratava de uma mina de cobre. Então, ele adquiriu toda a área e agora passou a ser um minerador. Contratou geólogos, especialistas na área da mineração. A sua fortuna fez-se ainda mais expressiva e ele passou a conviver com personalidades estranhas, com aqueles que são conhecedores dos negócios do mundo, executivos, gerentes de bancos, advogados. E aos 55 anos, agora abastado em uma mansão com piscina, a casa visitada por amigos exploradores, ele saiu a caminhar pelo jardim imenso e, sentando-se sobre uma pérgola banhada de luar, ele recordou-se da estranha personagem a quem o dia acolhera na intimidade do lar. Nesse instante, ele voltou a ouvir na intimidade das evocações: homem, entra na floresta. No dia seguinte, acompanhado por agrimensores, por especialistas, ele sobrevoou a floresta com helicóptero. E do alto ele pôde ver uma montanha que se arrebentava abruptamente e da qual escorria um filete de água cristalina. Desceu e acompanhou um córrego, fascinado por pequenas pedras negras e transparentes, que ali estavam em quantidade expressiva. Recolhendo algumas amostras, os engenheiros, geólogos e mineradores disseram: Senhor, são diamantes, diamantes negros e gotas de luar. E ele se tornou ainda mais rico, infinitamente rico. Quando ele completou 70 anos, estava amargurado. A sua fortuna estava agora colocada numa leasing. Ele era obrigado a atender pessoas inescrupulosas, a lidar com temperamentos agressivos, a envolver-se em lutas no Ministério do Trabalho. Recordou-se então do homem santo que lhe disse: homem, entra na floresta. Foi então que naquela noite, tantos anos depois, ele entrou na floresta de si mesmo e encontrou a paz. Porque se descobriu. Até então ele entrara saindo de si e encontrou problemas, encontrou comodidade, mas também defrontou desafios. Agora que ele tinha tudo, mas não era nada, que ele disputava de conforto, de prazer, mas enfrentava situações perturbadoras, ele resolveu entrar em si mesmo e descobriu-se, auto-identificando-se. A criatura humana é um enigma. Durante um largo período da vida deseja ter, e quando o desencanto se lhe assenhoreia da alma, deseja ser. Porque raramente aquele que tem é, e aquele que se encontra procura ter. Mas o que é a criatura humana? Do ponto de vista sociológico, a criatura humana é um animal bípede, movido pelo instinto gregário, que tem necessidade de um clã, que se movimenta em sociedade, que trabalha em favor do grupo no qual se encontra localizado. Já asseverava Boécio, o filósofo da decadência romana dos séculos 5 e 6, que a criatura humana é um animal individual de substância especial. Mais tarde, Santo Tomás de Aquino afirmará o conceito pessimista de Boécio. E posteriormente, no século XIX, Immanuel Kant
fazendo uma análise da criatura em si mesma, estabelece que não é apenas o ser animal, mas é uma entidade muito mais profunda, perturbada por conflitos, atormentada por necessidades reais e por necessidades aparentes. A psicologia, por sua vez, estabeleceu que a criatura humana é um ser constituído por 4 elementos. O primeiro elemento que caracteriza uma criatura humana é a personalidade. Essa exteriorização que afivelamos à face para nos fazermos conhecidos uns dos outros. A personalidade, palavra que se deriva de persona, ou máscara, é o efeito de uma experiência genética, da acomodação do sujeito no meio social, da educação que recebe, da sua movimentação no grupo. A personalidade identifica o ser, mas não o define, porque a criatura não é a sua aparência. A aparência nos facilita a locomoção, o relacionamento. É a maneira como nós gostamos de ser vistos. Porém, não reflete aquilo que nós somos. Mas é uma das características da criatura humana. A segunda característica da criatura humana é o conhecimento. Todo indivíduo que pensa, conhece. Ele sabe. Ele realizou a sua aprendizagem, modelou os caracteres da razão, desenvolveu a aptidão cultural. E mesmo quando ele assevera, eu não sei nada, ele demonstra que tem conhecimento da sua ignorância. Conhecer é uma forma de perquirir e dar-se conta. Esse conhecimento resulta do relacionamento social, da aptidão cognitiva, da experiência psicopedagógica, do insight, da experiência do fazer e não fazer, do repetir monocordiamente até adquirir a realização repetitiva. Então, o conhecimento é inerente à criatura humana. A terceira característica da criatura humana é a identificação, porque cada um de nós se identifica com alguma coisa ou com alguém. É a característica que poderíamos chamar de lei de sintonia. É habitual no blocar do brasileiro. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Poderíamos dizer ao revés. Dize-me quem és e eu te direi quais são as tuas companhias. Essa identidade de aptidões, de gostos, de necessidades, de aspirações. Cada um de nós se identifica com símile neste grupo social daqui reunido. Se por qualquer coisa tivéssemos uma pausa, de imediato haveria uma lei de atração magnética. E aqueles que são legisladores se encaminhariam a outros do mesmo porte. Os artistas se reencontravam, os maledicentes também, os fofoqueiros com mais rapidez. É a lei da identificação, que é típica da criatura humana. A quarta característica de uma criatura humana é a consciência. O extraordinário pai da psicanálise ao lado de Freud, Carl Gustav Jung, asseverou que a consciência é um logro dos mais audaciosos. No processo da evolução antropológico, sociológico, psicológica, a conquista da consciência é o momento culminante. É aquele instante em que o ego toma conhecimento dos seus conteúdos psíquicos. É aquele instante do qual a criatura diz, mas eu sei quem sou. Me identifico com os objetivos da minha vida. Descubro como fazer para lograr as minhas metas.
encarrego-me da luta que me constitui um desafio. Agora eu sei o que devo fazer, porque eu compreendo quando eu posso fazer. A pessoa adquire aquele discernimento maduro. É o momento do amadurecimento psicológico, da autoidentificação, quando a pessoa sabe que a vida é feita de ilusões, que as ilusões se desvanecem, mas ninguém pode viver sem ilusão, porque a própria realidade, aquilo a que convencionalmente denominamos realidade, é uma ilusão de natureza física, já que a moderna física nuclear e quântica está a dizer-nos diariamente tudo aquilo que nós apalpamos não existe, mas tudo aquilo que nós não vemos nem apalpamos, isto existe, o que não deixa de ser profundamente perturbador. Mas basta que aqui eu tome de um controle remoto, acione um pequeno botão, ele dispara uma onda Hertz e abre um cofre que seria impossível de ser aberto por outras circunstâncias. Eu, com um movimento automático, posso disparar um foguete teleguiado que se encontre em qualquer parte da Terra e darei lugar a uma guerra de fissão nuclear. Tudo isso utilizando-me de uma energia invisível, impalpável, e que de maneira nenhuma mantém contato com os meus débeis 5 sentidos. A realidade, portanto, é uma forma de ficção, e muita ficção é uma forma de realidade. Asseverava Buda, a criatura humana sofre porque gosta do mito. Todos nós temos os nossos mitos, as nossas fantasias, os nossos sonhos, mas ninguém pode viver sem esses sonhos. Na década de 60, a psicologia percebeu que um dos fracassos da sociedade é que a educação das décadas anteriores havia sido montada nos velhos contos da carochinha, nas histórias que vieram da Europa ou que partiram nas lendas para o mundo inteiro. As histórias de Andersen, as histórias fascinantes de Selma Lagerlöf, de Edgar Allan Poe, essas histórias que percorreram o mundo geração a geração, e os psicólogos estabeleceram morte aos mitos e criaram uma nova mentalidade em contato com a realidade. Abandonamos as histórias de João e Maria e adaptamos-nos às histórias de Rambo, as histórias da rainha dos baixinhos e do rei das velhotas. De imediato substituímos os mitos por uma necessidade psicológica da ficção. E não pode haver um período de maior mito do que este. Desde aqueles mitos eletrônicos até os mitos das nossas fantasias, da lipoaspiração para ter um corpo modelado, que é uma picada de alfinete infecta e leva à morte. Mas é o nosso existir, e o existir não é viver, porque a criatura humana não é a sua existência corporal, é algo mais. A psicologia, quando estabeleceu esses 4 elementos, estava vinculada ao organicismo ancestral. Asseverava que a criatura humana é o seu cérebro, e esse cérebro é o agente da vida, é o modelador da inteligência, é o autor da mente, e se equivocou a psicologia. A criatura humana é constituída por um 5º elemento, que se chama individualidade. A individualidade é a peça central da criatura humana, na qual os 4 elementos antes declarados giram para constituir o todo que define o ser que pensa. A individualidade é o ser espiritual que precede ao berço, que sobrevive à tumba. É o ser que sintetiza todo
todas as experiências do processo antropológico, sociológico, psicológico, reencarnacionista, da monera ao anjo, da partícula ao arcanjo. A psicologia espírita coube a tarefa indeclinável de estudar o ser humano e de estabelecer que a criatura humana, com as suas 5 características, pode ser reduzida a um ser trinitário: a energia que pensa, o veículo modelador que é intermediário e a matéria que é plasmada para a experiência evolutiva. Corpo, perispírito e espírito. Energia, psicossoma e soma. A energia é a luz, o psicossoma é o veículo e o soma é a sombra. Do pensamento platônico, a criatura humana tem muita razão, Emmanuel Kant. É um ser muito mais profundo, como estabeleceu Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Da mesma forma que entre a semente do fruto e a casca há uma polpa, há um perisperma, entre a matéria e o espírito há um envoltório interno, que é o encarregado de mandar as emoções do espírito ao corpo, que as converte em sensações, e mandar as sensações do corpo ao espírito, transformadas em emoções. Morre o corpo, esse invólucro intermediário é absorvido com todas as experiências na individualidade. Essa individualidade é eterna, encarna e torna-se uma pessoa, desencarna-se e volve ao estado primitivo, reencarna-se e vai nomeada como sendo uma outra pessoa. As pessoas somos muitas na individualidade. As pessoas somos essa síntese de experiências na realidade do ser total. Essas pessoas são transitórias, porque são experiências da evolução. A individualidade é permanente, porque ela reúne todas as experiências. A pessoa de Valdo vai morrer, mas as experiências passarão. A individualidade eterna que sobreviverá aos limites e aos condicionamentos materiais. As pessoas somos o resultado dessas realizações do cotidiano, razão pela qual, ao desencarnar a pessoa, a máscara, a forma, veio o julgamento apresentado na palavra de Paulo. A consciência desperta, faz uma avaliação dos atos, promove o ser, ou faz que ele retorne à conjuntura terrestre para o mecanismo da evolução. Por isso, a vida é única, mas as experiências carnais são múltiplas. Estamos em processo de lapidação, de ascensão, sempre melhores na próxima experiência do que naquela que superamos, a experiência anterior. Eis porque a psicologia espírita, apoiando a psicologia transpessoal, faz uma proposta desafio: homem, entre no país de si mesmo e autodescubra-se. A maioria de nós vive nessa busca da projeção da imagem. Todos nós temos uma grande preocupação com o exterior e poucas vezes com aquilo que somos realmente. É-nos mais agradável do que pensam de nós do que aquilo que nós somos. É muito comum nos atormentarmos diante do que dizem de nós. Imagine, fulano olhou-me e não gostou de mim. O que é que eu lhe fiz? Não é necessário haver feito nada. É que fulano está em um mecanismo psicológico de contestação.
porque a nossa realidade psicológica é fruto de 5 elementos perturbadores. Esses elementos foram detectados na psicologia, e Joana de Ângeles define-os em uma das suas obras chamada O Ser Consciente. Ela faz uma paisagem a respeito das nossas fugas psicológicas, das razões por que nós não nos queremos conhecer, do mecanismo que nós temos para conhecer os outros, para identificar os outros, para saber os defeitos dos outros e para mascarar as nossas imperfeições. Então, o primeiro mecanismo psicológico de fuga do eu está caracterizado por uma forma de evasão, em psicologia chamada compensação. Essa definição é dada pelo eminente Alfredo Adler, um dos pais da psicologia analítica. Alfredo Adler percebeu que nós temos órgãos que atuam em pares, e quando um desses falha, o outro substitui aquela ausência. Se um rim tem um bloqueio, o outro trabalha para substituir-lhe a finalidade. Se um pulmão vai cerceado, o outro de imediato começa a produzir de forma satisfatória. Então Adler, estudando a psicologia das criaturas, percebeu que todos nós temos mecanismos de compensação. Por exemplo, o célebre atleta que ficou universalmente conhecido na Terra, Atlas, aquele que aparecia nas propagandas do passado, carregando o mundo, havia sido vítima de paralisia infantil. E para substituir a deficiência de uma perna, ele começou a correr, a desenvolver os músculos, a superar-se por compensação e atingir o máximo da perfeição biotípica de uma criatura humana. A compensação faz parte de nós. Quando temos o limite, procuramos psicologicamente compensar-nos. Se, por exemplo, temos determinada deficiência, não nos devemos permitir um estado de inferioridade, porém superar-nos, que ocorre conosco, graças a uma deficiente proposta psicológica e educação doméstica, se propõe ao indivíduo a autocomiseração. É muito comum, porque estamos com queda de cabelo, passarmos a ter autocomiseração e vivermos dizendo a todo mundo: doutor, está escasseando, eu não sei o que fazer, já usei todos os remédios, só falta fazer uma consulta mediúnica para ficar do mesmo. Então é uma compensação àquela deficiência que nós poderíamos transformar numa realização. Helen Keller não teve tempo de autocompadecer-se. Cega, surda e muda, aprendeu a comunicar-se em 5 idiomas. Conseguia perceber pelo rosto o caráter da pessoa, passando a mão pelos músculos faciais. Identificava as diferentes cédulas de dólares, de 1, de 2, de 5, 10, 20, 50 ou 100 dólares, através do tato. E quando lhe perguntaram se a senhora tivesse 24 horas de vista, o que é que a senhora mais gostaria de ver? Uma floresta. Eu gostaria de ver a diferença das cores das plantas, da folhagem, das flores e das aves, porque o mais eu sei como é. Ela não se deteve na autocomiseração, porque ela se pôde compensar pela autorrealização. Milton, o grande poeta inglês, cego, tornou a sua poesia mais lírica, ao invés de ficar lamentando a impossibilidade visual. Beethoven, surdo, logrou compor as melhores sinfonias depois que deixou de escutar os ruídos da terra para captar as harmonias transcendentes e sidéreas. Steinmetz,
Hawkins, limitados e governando o mundo através de um sexto sentido, porque eles preferiram a autorrealização, a autolamentação. Encontramos pessoas que estão sempre lamentando-se, porque não amadureceram psicologicamente. Certo dia, no fim do século XIX, um mujik aproximou-se de Leon Tolstói e lamentou a sua vida de camponês, dizendo que era desafortunado, que era muito infeliz, que não tinha nada, que a sua vida era uma desgraça. E Leon Tolstói propôs-lhe dar-lhe 5.000 moedas de ouro, se ele permitisse que ele arrancasse as duas mãos. E ele disse: mas como? Arrancar-me as duas mãos? Do que me vale essa pequena fortuna? Dar-te-ei 10.000. Se me permitires arrancar-te as mãos e as pernas. Mas eu serei um monstro, Senhor. Dar-te-ei 50.000. Se me permitires arrancar-te os olhos, decepar-te as mãos e arrancar-te os pés. Mas, Senhor, então não te queixes, homem. Quem tem tesouros como os teus, por que queixar-se da vida e considerar-se miserável? Se tu não vendes os teus olhos por 50.000 moedas de ouro, tu és um homem rico, porque a sociedade vende a alma por muito menos. E tem a proposta da compensação, é uma das fugas do ego, para não entrar no estado de lamentação. A outra bengala de fuga do ego é o deslocamento. Toda vez que nós temos um conflito interior, nós deslocamos. Haja vista a luta de boxe. Todo indivíduo profundamente tímido e covarde adora uma luta de boxe. E quando o outro cai, desmata. Mata de imediato. É o covarde deslocando a sua fragilidade para aquele monte de músculos e de hormônios que se encontra no primarismo da selvageria. Outras vezes, esse deslocamento dá-se em nossa casa. Temos uma contrariedade à mesa, porque a sopa foi servida quente, puxamos a toalha e arrebentamos os pratos, porque não temos coragem de arrebentar as nossas paixões inferiores. Deslocamos, jogamos para fora, em um mecanismo de fuga da nossa realidade. E se alguém nos olha, já diz: eu sou assim, e não vou mudar, como se ele mudando fosse bom para o outro. É um mecanismo de deslocamento que atesta o estágio de primitivismo, porque ele entrou na floresta para ganhar coisas de fora. A terceira bengala psicológica de fuga do ego é a projeção. A projeção é muito peculiar. Toda vez que nós temos dúvida, que nós temos incerteza, nós projetamos o ego ao revés. A pessoa muito puritana é perturbada sexualmente. Aquele que deseja que o mundo seja perfeito é porque ele não é. E como ele não é, ele exige que os outros sejam. Toda pessoa que tem tendência ao fanatismo é insegura. Por isso quer converter todo mundo para ficar seguro de que está certo. Quem tem segurança não se incomoda com os outros. Se eu estou numa casa equilibrada, pouco se me dá. Se o outro prefere a correnteza da rua, o máximo que ele possa dizer é que vem o vendaval, é que vem a chuvarada, e ele vai ser arrastado. E ele me dizendo: mas eu estou bem, que Deus te abençoe, eu vou para dentro de casa, que eu detesto chuva, e fica tranquilo. Isso é muito comum. Às vezes nós encontramos em todos os lugares, e particularmente entre os irmãos espíritas, aqueles que querem converter os outros, porque eles não têm convicção. Toda vez que eles estão doutrinando, e alguns vêm me doutrinar, e me dizem: Divaldo, você precisa mudar. Eu digo: só se for para o além, meu filho, porque agora não tem mais jeito. Mudar para onde? Nesse momento da minha vida, qualquer mudança é desastrosa. Já que eu cheguei até aqui, me dá um empurrão final, mas não me tira da marcha. Ele é que tem segurança e deseja mecanismos de apoio.
São essas pessoas que querem muito ouvir a opinião dos outros. Certo dia me dizia uma amiga: gosto muito de você, mas não sei como lhe dizer isto. Eu já percebi que ela queria jogar em minhas ideias dela. Eu digo: diga naturalmente. Divaldo, vou lhe dar um conselho. Muito bem, muito obrigado. Você não deve vestir roupa marrom. E eu estava com uma, aliás, a única. Ela me disse: porque você fica muito pálido. Eu não gosto de você de marrom. Eu disse: você me dá uma roupa preta. Porque o que é que você quer que eu faça? Ah, mas não fica bem. Eu não gosto. Eu digo: muito obrigado, mas eu adoro marrom. Eu só tinha aquela. Eu adorava marrom. Meu Deus, ela ficou tão marrom que com o tempo ela ficou pálida e quase que esta. Foi desmaiando, desmaiando. Mas eu fiquei tranquilo. E toda vez que ela me vê com uma roupa marrom, agora as cores já não tem mais cores, tem uma variedade enorme. Ela faz assim: não gostei. Mas meu Deus, eu não me visto para ela, eu me visto para mim. Antes eu olho no espelho e digo assim: para um velhote está bom. E vou levado por Deus. Eis aí o mecanismo que ela encontrou de deslocamento, de projeção. O quarto mecanismo egóico é o mecanismo de introjeção. Os psicólogos americanos notaram que quando passavam certas novelas nos Estados Unidos, aumentava muito o índice de suicídios em Manhattan, porque as pessoas solitárias introjetam as personagens. No Direito de Nascer, uma certa novela que houve por aqui no século XVII, XVIII, as pessoas choravam na rua, deprimidas, e abençoavam Mamãe Dolores. E a pobrezinha que teve o direito de nascer, nem sei se chegou a nascer ou se morreu. Mas então essa novela abalou o mundo. E um dos atores, quando morreu, a ilusão foi tão grande que disseram que ele foi enterrado vivo, que ele mudou de posição, e foi uma fantasia, pelo direito que ele tinha de morrer, coitado. É a introjeção, e nós fazemos essa introjeção. Se nós temos um pequeno problema, nós adoramos aqueles dramalhões mexicanos, aquelas coisas horrorosas, aquelas pessoas infelizes. Certo dia em Salvador, eu saí do trabalho e encontrei uma colega com o rosto inchado na rua, no ponto de ônibus, e claro, me acerquei. Tudo bem? Ela: mais ou menos. O que aconteceu? Ela disse: o cinema. Houve alguma desgraça? Não, o filme que eu assisti. Qual foi o filme? Arroz Amargo, um filme de Silvana Mangano. Deve ter uns 30 anos. Ela sofreu tanto. E aí começou a chorar de novo. E a Silvana Mangano ganhou $1 milhão para minha colega morrer de chorar. Era a introspecção, o drama do conflito do ego. A pessoa vai ao cinema para divertir-se, vai assistir Capitão Gancho e sai voando nas asas admiráveis dos gênios que ali estavam. Mas a pessoa depressiva, amargurada, adora os temas introjetáveis. As suas conversas são sempre terríveis, são sempre marcadas pela tristeza. Uma senhora me disse não há muito: mas Divaldo, eu estou lhe achando pouco gasto. Eu digo: minha filha, você esperava o quê? Você sabe quantos aninhos eu cumpri? Ela disse: não. Pois não lhe direi. E diga, agradeça a Deus, eu estou ótimo, porque agora na nossa vida ninguém tem mais idade, não se conta idade, se contam 3 períodos da vida: juventude, maturidade, e você está ótimo. Então, eu estou quase nessa terceira fase. Todo mundo que me encontra: oi, Divaldo, você está ótimo. E eu digo: o que será que ele quer dizer? É muito pior do que quando diz: você está conservado. Esta é uma ofensa indesculpável, porque não somos peixe no congelador, em absoluto. Mas são os nossos mecanismos de ego. E houve alguém da minha idade que teve o desplante, o disparate, a coragem, a audácia, a introjeção de me dizer:
quando eu chegar na sua idade, eu gostaria de estar assim. Ele disse, vai ser impossível, meu filho. Por quê? Porque já passou. Imagine, ele já estava na casa próxima e querendo retroceder à classe baixa onde eu estou. De maneira nenhuma, a lei não retroage, mas é o fenômeno psicológico da introjeção. E o quinto fenômeno psicológico é o da racionalização. Há pessoas que tudo tem que racionalizar. Mas que linda noite de lua será? Claro que uma noite de lua, mas vai chover. Uma linda noite de lua com chuva. Não muda nada. A racionalização é um mecanismo para fugir à responsabilidade. Então, no momento em que vamos defrontar uma situação, desafio para o nosso progresso, nós racionalizamos. E ao racionalizar, nós perdemos os equipamentos do equilíbrio. Ser racional é uma coisa diferente. É ser lógico. É ser uma pessoa que analisa. Mas ter o mecanismo psicológico da racionalização é estar sempre fugindo, porque uma das habilidades da mente é negar. E sempre há mecanismo para racionalizar no sentido oposto. Se eu tomo de um copo e coloco água até o meio e apresento a este salão, logo ele se divide. Este grupo, que é otimista, dirá, estou vendo um copo quase cheio. E esse outro dirá, quase vazio. É uma racionalização. Otimista ou pessimista. Eu me recordo que na minha juventude estava numa aula com um velho professor que era um psicólogo nato. E todos nós éramos muito inteligentes, e somos, porque afinal nós somos baianos. E todos nos viam de uma forma especial, e nós também. O professor foi começar a aula de língua pátria, fazendo um teste de psicologia. Chegou ao antigo quadro de giz, que era negro, e colocou um lençol alvinitente. Havia tinteiros e mata-borrões. Ele me enrolou o mata-borrão, e todos nós, olhando o que ele ia fazer, era um homem austero, um homem nobre, molhou na tinta, e nós já ficamos eriçados. Aproximou-se do lençol sobre o quadro, e colocou ali o mata-borrão, deixando uma marca azulada. Voltou-se para a classe e perguntou, que vem? E todos nós, uma mancha azul. Ele disse, mas ninguém viu o lençol. Todo mundo tinha visto a mancha. É a nossa habilidade para descobrir o lado negativo da vida, porque nós o temos e projetamos. Então, racionalizamos dentro dos nossos limites. A moderna psicologia propõe uma racionalização positiva. E esta proposta racional deve estar estabilizada dentro de um parâmetro que se encontra em uma linda carta do apóstolo Paulo. Ele fala da necessidade de cada um de nós cair em si. Simão Pedro, que amava Jesus, inegavelmente dominado pelo medo, que é o adversário do ser, negou Jesus. Não apenas uma vez, 3 vezes consecutivas. Porém, caindo em si, autodescobrindo-se, ele dedicou os melhores anos da sua vida por 34 anos de fidelidade, até permitir-se molar-se numa cruz e pedir que a plantasse de cabeça para baixo, porque ele não merecia morrer como um mestre muito amado, porque ele caiu em si, ele autodescobriu-se. Maria de Magdala deslumbrava nos salões da cidade onde vendia carícias, era requestada e curiosamente foi visitar o Messias na casa de Simão em Cafarnaum, diante daquele homem pulcro, que não lhe pediu nada, que não tentou seduzi-la, que se não deixou embriagar pelos perfumes que seu corpo exalava. Ela caiu em si e deu-se conta que não vivia. Aquela existência era uma persona, a sua personagem não tinha maior sentido.
Quando ela o contempla e diz: Senhor, eu sou desgraçada. Ama Maria. Mas eu amo. Não, Maria, tu vendes ilusões. Mas a quem amarei? Aos teus filhos. Desventurada de mim. Tenho ventre varado 1000 vezes, mas nunca me tornei mãe. Maria não é mãe apenas aquela que procria do próprio ventre. Tu tens irmãs de infortúnio. Tu conheces filhos que não têm mães. Passam pela tua porta mães que não têm filhos. Torna-te mãe daqueles que não têm mães. Faze-te o apoio dos desventurados. E diante daquela proposta, ela ouve de Jesus este ensinamento: Maria, tu nunca viste por acaso os muros velhos, as casas em ruína, quando chega a primavera, vestirem-se de verde e colorirem-se de miosotes miúdos e de violetas perfumadas? Assim é todo aquele que desperta do caos. Sai de ti e ama. Ela caiu em si, descobriu que a sua vida tinha um sentido, tinha um significado. Então abandonou tudo que o ego deseja adquirir, seguiu. E a mim me fascina constatar que essa mulher extraordinária, que fez a maior revolução histórica do Evangelho, foi por ele escolhida para apresentar-se depois da morte. Ele não apareceu por primeira vez em lugar especial à sua mãe, a quem amava, nem a João, por quem nutria uma afeição especial, nem a Pedro, que era o legatário da sua igreja. Foi a antiga mulher equivocada, a quem se apresentou como a dizer que a nossa vida não é o que nós fizemos, é aquilo que nós somos e o que pretendemos fazer no futuro. Que a lei de Deus é a lei da oportunidade que se renova. Então, caindo em si, Maria de Magdala encontrou a vida, mas Judas, depois que o vendeu, caindo em si, porque não se conhecia, matou o corpo. E quantos de nós, que evitando o alto encontro, quando despertamos caindo-nos em nós mesmos, atiramos-nos no resvaladouro da loucura para complicar ainda mais a nossa proposta. Surge agora, ao lado da psicologia transpessoal, a proposta da doutrina espírita, convidando-nos a uma revolução. Somos um espírito imortal e a nossa vida atual é parte da vida real. É um grande jogo de xadrez. Feliz aquele que lograr o checkmate. O importante numa guerra não é ganhar todas as batalhas, é ganhar a batalha final. Eu me recordo que durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler e aqueles que faziam parte do eixo, Mussolini, Hirohito, ganharam infindáveis batalhas. Mas a guerra na Europa foi decidida no dia D, na Batalha da Normandia. Ganhou-se a última batalha, ganhou-se a guerra. A grande batalha travada no Pacífico foi com a bomba de fissão nuclear. Hirohito entregou-se para não perder o Japão, nem perder a sua vida. A nossa batalha final é a da autoiluminação. Esse trabalho de autodescobrimento, essa parte da nossa individualidade, para nós termos a coragem de perguntar: em que eu creio? O que é que eu sou? Invariavelmente, nós estamos muito preocupados com aquilo como estamos. Dir-me-ão os amigos aqui na sua maioria: mas eu sou espiritualista, nós somos espiritualistas. E me recordo que há pouco tempo no Canadá, em Montreal, estávamos fazendo um seminário com o tradutor para a língua inglesa, um jovem paulista,
professor de uma universidade em Phoenix, Arizona, um amigo dedicado, conhecedor do idioma inglês, do português, conhecedor da doutrina espírita. E no meu momento de arrobo, me veio à mente uma ideia, desafio, para provocar um impacto no auditório. Falávamos sobre a imortalidade da alma. Então eu disse-lhe, João Zélio, prepare-se, porque eu vou fazer uma frase forte no meio da palestra. Fique ativo para ter impacto. E fomos proferindo a conferência. De repente olhei para o público e disse, meus amigos, eu não creio na imortalidade da alma. Ele não traduziu. E ele me deu uma cutucada e disse, você enlouqueceu. Como é que você não crê? Eu digo, traduza. Ele, mas como você está dizendo que não crê? Eu rindo para o povo para fingir que não era uma briga. Eu disse, traduza. Ele disse, mas como eu vou traduzir? A tese é a crença na imortalidade da alma. E você me acaba de dizer que não crê? Eu então usei uma expressão baiana, pelo leite da tua mãe, traduz a frase a si mesmo. Ele disse, olha, Divaldo está dizendo que não acredita na imortalidade da alma. Eu não estou entendendo nada. Ele disse, eu não creio, eu sei. Aí ele se deu conta e caiu em si. E o público também, que riu meia hora. O que foi, aliás, muito salutar. Então, quando eu disse, eu sei, porque quem sabe não tem mais jeito. Quem crê, deixa de crer. A gente acredita hoje, desacredita amanhã, volta a acreditar depois. Muitas vezes eu encontro pessoas e pergunto, como vai? Estou noutra. Ele deixou de crer numa coisa e passou para outra, da qual também não crê. Eu posso acreditar numa coisa e não saber nada a respeito daquilo. Mas uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que sabe, basta bater a vista nessa frase. Por mais que diga, não vou lê-la, já leu. Não tem jeito, porque sabe. Agora o que crê nega a sua crença. A nossa formação espiritualista é tão curiosa que nós temos crença espiritualista ou espiritista e nós temos um comportamento totalmente materialista. A minha mulher, o meu filho, a minha casa, o meu corpo, o meu espírito. E temos aí uma prova de que somos materialistas. O espírito não é do corpo. Se eu digo meu corpo, está tudo bem, mas eu não posso ser meu espírito, porque é o espírito que está falando, é o espírito que está pensando. Então, amigo, perdoe, como é que eu vou dizer? Porque todo mundo diz assim, mas todo mundo está dizendo errado. E como é que eu vou dizer? Meu corpo, eu espírito, eu estou no corpo, mas eu não sou o corpo. O corpo se vai diluir, eu estou nele, mas eu sou imortal, eu viverei. Então o corpo é meu, mas o espírito não é do corpo. O meu amigo olhou-me demoradamente e disse, mas vai ser bastante complicado. Ele disse, uma questão de hábito. Mude de hábito e caia em si. O que será o autodescobrimento? Allan Kardec perguntou às entidades venerandas se era possível uma vida feliz e que se poderia fazer para lográ-la na Terra. E as entidades amigas responderam, conhece-te a ti mesmo. É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele já havia perguntado, onde está escrita a lei de Deus? E as entidades responderam, na consciência. Porque a consciência é a captação dos valores espirituais, é a individualidade refletida no cérebro, razão pela qual o velho coeficiente intelectual nos últimos 80 anos, as escalas de Binet-Simon estabeleceram que a pessoa portadora de um alto QI era uma pessoa triunfal. As universidades de Iowa, de Harvard, de Stanford, as maiores universidades do mundo, somente matriculavam alunos cuja ficha escolar tivesse um SAT, um coeficiente intelectual relevante, acima de 110, porque esse indivíduo era triunfador, e nós outros, os coitadinhos de 80, ficávamos para os trabalhos manuais, para os trabalhos braçais. Depois de 80 anos, que os métodos de avaliação intelectual foram colocados a rigor, percebeu-se
que nem sempre o indivíduo bem dotado de QI é um indivíduo triunfador. As experiências constataram que nas grandes empresas, indivíduos de 90 eram chefes de indivíduos de 120 de QI e foram estudar o cérebro, observando o corpo caloso que separa os dois hemisférios, adentrando a sonda até o hipotálamo, viajando-se pelos neurônios cerebrais, pôde-se detectar e mapear a área do que é o coeficiente emocional. A criatura humana é essencialmente as suas emoções. Façamos agora uma imagem recomendada por Goleman. Estamos no avião, um avião em uma alta velocidade acima das nuvens, um DC-10, e estamos lendo o jornal. Daí a pouco, a voz soturna do comandante diz: teremos turbulência. Passageiros, por favor, sentem-se, prendam cinto. Teremos uma ligeira turbulência. O avião vai cair 50, 80 metros, a 1000 metros em cada momento. Nossa primeira coisa é olhar para fora, para ver como é que está o tempo, aquele céu maravilhoso, o colchão de nuvem lá embaixo. E aí começa a turbulência. A pessoa que tem religião, meu Deus, eu lhe prometo que se eu sair dessa, o senhor vai ver. Eu vou mudar, como se isso fosse bom para Deus. Deus balança a cabeça e disse: não vai sair dessa não. Trate de mudar agora. Aquele que não tem religião vai dizer: mas que azar, logo hoje que eu fui entrar nesse avião na hora errada, que falta de sorte. A pessoa que é supersticiosa, benze-se, persigna, torce os dedos, tranca a perna, faz tudo o que tem direito. E esse é da Bahia que tem a fitinha de Senhor do Bonfim suja no braço, aí rola a fitinha e tal, e a turbulência continua. Se nós olhamos um passageiro que está lendo o jornal, ainda assim ele deve ser maluco. Com certeza ele é maluco. Leia um jornal na hora dessa e parece que ele está fazendo de propósito, está lendo só para pirraçar. E ele continua lendo. O nosso QI está em xeque pelo nosso QE. O nosso coeficiente emocional está totalmente destramelhado. Não adianta raciocinar, a emoção é mais forte. Daí a pouco, a voz soturna do comandante diz: passemos a turbulência. Pode prosseguir o serviço de lanche. Antes que adianta, eu estou quebrado agora que passou. Não adianta mais nada. Então eu me lembrei de Chico Xavier. Quando eu li isso de Goleman, eu me lembrei de Chico Xavier, que fazia a sua primeira viagem aérea. E subitamente o avião, imagina, 50 anos, nem era um avião, era uma coisa. A coisa começou a balançar e Chico foi ficando amedrontado. Uma senhora que estava ao lado começou a sentir-se mal. Ele orou e outra pessoa sentiu-se mal. Aí alguém disse: ai meu Deus, ele aproveitou, ai Nossa Senhora. E foi aquela coisa, e começou a chorar. Uma pessoa chorou, ele também chorou, que ele é muito solidário. E nessa angústia aparece-lhe Emmanuel. Qual é o problema, Chico? Meu irmão, é um avião que vai cair. Qual avião? Esse avião. Eu vou morrer, então morra com a educação. Quem já viu? A vida inteira você está num avião que é a terra, solta no espaço, e nunca teve medo, agora ter medo dessa casca de nós. Se for morrer, por favor, como espírita, morra com educação. Chico aí teve que manobrar o que é. Mas comigo aconteceu algo quase parecido. Eu estava com problema cardíaco, desenganado. Estava com 98% de uma artéria bloqueada, mais 2 bloqueadas. E o meu cardiologista me deu parabéns. Você é o meu próximo atestado de óbito. Vá para casa e aguarde. Assine os papéis que tiver. Estou lhe dizendo isso porque você é espírita. E como é espírita, não tem medo da morte, também não tem emoção. Deus te acompanhe, porque cirurgia não dá por enquanto. Eu fui e me deitei para morrer. Fiquei deitado. Eu que nunca me deitei direito, sempre deito correndo, levanto correndo. Estava lá deitado. Quando subitamente aparece-me Joana de Ângeles. Que tens? Eu digo: mas não é possível. A senhora é Joana? Sou, meu filho. Mas quem já viu o guia espiritual não saber o que tem o guiado? Minha irmã, eu estou morrendo. E que tens? Eu estou 95% morto. E a senhora me pergunta o que eu tenho? Divaldo, qual é a novidade?
Tu estás 95% morto. Tu não estás falando com alguém 100% morta. Levanta-te. Mandou que eu levantasse. Eu disse: minha irmã, a senhora quer me matar. Não levanto nada. Levanta e vamos trabalhar. Mas o médico me disse que se eu fizer esforço que eu morro. Morre de véspera, mas morre trabalhando. Quem já viu esperar a morte? Eu levantei, é claro, arrastando-me, com angina pectoris, mais magro 16 quilos, e fui trabalhar, e melhorei. Fui à sessão, e melhorei. Quando terminou a sessão, eu estava ótimo. E como eu não sou de falar muito, como os senhores notam, ela me apareceu. Eu estava cantarolando, conversando como um canarinho no coxo. E ela me perguntou: e agora, como vais? Ah, minha irmã, 95% bem. Para a cama, para não desmanchar a energia que nós lhe demos. Eu digo: mas não é possível. O guia de todo mundo elogia que seu médio é a melhor criatura do mundo. Isto não é um guia, é um capataz. E do tempo da Inquisição, claro que eu fui. Porque ser guiado por um homem não é fácil, imagine por uma mulher que foi freira. Eu digo: na outra encarnação, faça o favor, a senhora desce e eu subo, e eu vou guiar a senhora. Então a proposta é ser, detectar a vida imortal. Nós estamos em trânsito. A nossa experiência evolutiva leva-nos agora para desenvolver o coeficiente emocional, o nosso trato com o nosso próximo. E o coeficiente emocional veio arrebentar várias bengalas mecânicas. O ciúme. Ah, mas o ciúme é o sal do amor. Por isso que o amor é tão insosso, tão salgado. O ciúme é insegurança psicológica. Só tem ciúme quem não se ama. Porque quando nós nos amamos e alguém diz: eu te amo, ok, eu mereço ser amado. Se alguém me diz: Ivaldo, eu te amo, eu digo: eu também. E se a pessoa acha que eu não sou muito agradecido, eu digo: é uma grande vantagem para ele me amar. Afinal, eu sou formidável. Podia ser melhor. Mas como eu não sou, no ponto que eu estou, está muito bem. É um estado de segurança. Os piegas vão dizer assim: mas como é orgulhoso, hein? Que orgulhoso. Foi o que dissera Chico Xavier, quando ele fez aquele Pinga-Fogo de 1971. Ficou famoso no país e no mundo, além do que já era. Então foi uma comissão de pessoas piegas, de que é perturbado. E disseram: Chico, nós estamos aqui para lhe dar um conselho. Você sempre foi muito humilde, você foi sempre guiado por Emmanuel, você agora está prosa, só porque esteve na televisão, você está muito vaidoso, você vai cair. Olha aí a projeção, a insegurança. Chico disse: não vou não, meu bem. Vai, você vai cair. Não vou não. Então ore por mim. Não oro não. Você tem que mudar. Você vai cair, acabar com essa vaidade. Chico então nos contou de público em Uberaba. Eu não sabia o que dizer. Ele disse: mas eu não vou cair. Vai, você vai cair. A pessoa desejava. Olha aí a proposta. Chico disse: mas como que eu vou cair? Eu não sou. Vai cair. Ele disse: não vou não. Está vendo? Você agora está dizendo que não vai cair. Por que que você vai cair? Porque nunca me levantei. Você que está me levantando, mas eu continuo deitado. Como é que eu vou cair se eu estou no chão? Daí a visão distorcidas daqueles que têm conflitos, insegurança, presunção, todo ato de desafio, de masculinidade, de virilidade, de sintonia do ânima com ânimos, parece que é uma atitude de vaidade, de egoísmo, quando é de convicção. Daí a nossa proposta, no alto encontro, é amar, vencer o ciúme, insegurança de si, vencer a ira, desequilíbrio de si. A pessoa pisou no pé e logo de imediato nós temos a projeção: você é cego. Reação, quando poderíamos agir. E um amigo me perguntou: e como é que eu vou fazer se alguém pisar no meu pé? A gente dá logo uma cotovelada. Como é que eu vou fazer, Divaldo? Eu digo: fácil, meu filho. Não reaja.
haja. Se a pessoa está pisando no seu pé, toque no ombro. Quando a pessoa olhar, você diga assim: olá, você não está notando uma coisinha fofa embaixo do seu pé? A pessoa vai dizer: claro que eu estou. Pois é, meu pé, tire a sua pata de cima do meu pé, com toda ternura, mas não tenha ira, controle o seu pé. Esse é o estado de harmonia, em que a persona se identifica com a individualidade, em que a consciência atinge a plenitude do ser. É neste momento que nós aprendemos a desculpar. O companheiro delinquiu, paciência para com ele. A companheira faliu, mais do que nunca necessita de nós. O filho está doente, na droga, no vício. Deixemos que ele viva a sua própria experiência. Estejamos de porta aberta, mas ele tem o direito de ser ele e não ser eu. Não imponhamos, exponhamos. Não obriguemos, ensinemos. Não exigimos, contribuamos. É tão fácil. Aponte o rumo, mas cada um terá que seguir. Mostre o caminho, mas a experiência é de cada qual. Não se transfere experiência. Se alguém está doente, ele tem que tomar o remédio. É inútil que o ser que mais o ama medique-se, ele continuará doente. Esta é a autoconscientização. O Espiritismo nos dá uma visão qualitativa do mundo, não quantitativa. Não é importante ter muitos amigos. É importante ser amigo. Não é importante ter muitos irmãos. É indispensável ser o irmão da agonia. Seja esta agonia a miséria ou esteja a agonia na abastança. Seja a sua a mão que se distende para ajudar. A voz que se ergue para amparar. O sorriso gentil que oferece esperança e demonstra que a vida é bela, que vale a pena ser sentida e, acima de tudo, movimentada. Homem, entra na floresta. E se nós tivermos a coragem, com todas as coisas que nos assoberbam e nos perturbam, de entrarmos em nós mesmos, venceremos o matagal das paixões, venceremos as serpentes venenosas que nos aliciam para o mal, venceremos todos esses fatores degenerativos do ego, da persona, porque nós somos espíritos criados para a luz. Eis a grande proposta desta semana. O que o Espiritismo tem a oferecer para solucionar os problemas gerais pela transformação do indivíduo? A célula saudável vai formar o órgão equilibrado, que se tornará o corpo de saúde. É necessário, então, que cada um de nós faça a sua parte, por menor que seja, mesmo que ela se constitua de um gesto de bondade, ou de uma árvore que se plante, ou de uma tora de madeira que se tire da rua, ou de uma garrafa que se coloque à borda para evitar que ela venha ferir alguém. A nossa é a colaboração do amor. E ninguém pode dizer-se tão pobre, tão destituído de recursos, que não possa amar. Ao descobrirmos a realidade da vida como espíritos imortais, digamos: meu Deus, em mim és tua alegria. Quero dizer-te da minha felicidade, da minha ufania, agradecer-te a felicidade de viver, dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida, falar-te das alegrias da vida. Por isso não tenho nada a pedir, só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo que tu me deste, pelo que tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz.
Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que lutam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça sambar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu quero pedir. Eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Pela minha felicidade de falar. Por outros eu quero orar, os que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia, oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de psicografias, de poesias, de cirurgias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, marcados, amputados, deformados, paralisados, não podem andar. Eu oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se está numa favela, se é um grabato de Douro, um ninho, uma tapera, seja lá o que for, um bangalô, um duplex, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí eu me rebelarei, nem aí eu me negarei a autodescobrir-me. Pelo contrário, te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.
Música